Saudações, votos de um bom dia. Depois de termos apreciado os textos de Gênesis, a partir do capítulo 1 até ao capítulo 16, nos quais falamos sobre a criação, a queda, tanto vimos igualmente o problema dos filhos de Adão, que davam a ideia da multiplicação do pecado naquele tempo. Vimos também o dilúvio de Noé, que acontece depois da multiplicação do pecado. E vimos também a salvação de Noé e sua família. Vimos que Noé ergueu um altar após que as águas que haviam inundado a terra baixaram substancialmente, a ponto de Noé, sua família e todos os animais que se encontravam na arca saírem da arca, e em gesto de gratidão, Noé, perdão, ergue um altar. E também vimos que a partir de Noé, Deus faz a segunda criação, porque Deus concede a Noé a mesma bênção que concedeu a Adão após a criação, dizendo: sede fecundos, multiplicai-vos e encheis a terra. E era óbvio que tal situação acontecesse, porque quase que grande parte dos habitantes daquele tempo haviam sido dizimados pelas águas diluvianas. Vimos também a tentativa de construção da Torre de Babel no capítulo 11, e vimos a forma como Deus agiu, descendo e separando os povos através da confusão das línguas que Deus incutiu em suas criaturas naquele momento, e não mais permitiram a comunicação entre eles, a tal ponto de que cada um encontrou um lugar para onde devia ir, junto com os que com eles entendiam-se na língua. Vimos também a chamada de Abraão, no capítulo 12, onde Deus chama Abraão, e a partir daí começamos a refletir em torno da nova vida de Abraão após a sua chamada. Vários eventos ocorreram na vida de Abraão. No entanto, Deus manteve a promessa que havia feito. Então agora nós queremos falar, para além dos vários eventos que ocorreram, nós queremos falar da perseverança de Abraão na fé. Mas mais do que falar da perseverança de Abraão na fé, importa trazer à superfície as provas que revelam que Abraão provou a Deus que este tinha fé neste Deus que o amou e o chamou para uma terra prometida. Então, antes de fazer algumas considerações a cada uma das 5 provas, gostaria de trazê-las à superfície, por ordem. A primeira prova foi a separação de laços de família, e esta consta do livro de Gênesis, capítulo 12, versículos 1 a 9. Então Deus, quando comparece diante de Abraão, chama-o, faz promessa, este creu e apartou-se de sua família à busca da terra prometida. A segunda prova foi a prova que foi sujeito após a sair, quando caiu fome.
e ela consta do capítulo 12, versículos 10 a 20. A terceira prova consiste na prova das riquezas, que consta no livro de Gênesis, capítulos 13. E a quarta, a prova do poder, nos capítulos 14. E a quinta e última prova foi a demora do cumprimento das promessas que Deus o havia dado. Tanto estas nós podemos encontrar no capítulo 16. É importante referir que o capítulo número 15 não se trata de uma prova, mas uma das mais completas revelações que Deus deu a Abraão, que esta consta justamente neste capítulo que nós acabamos de mencionar. Bom, nós estudaremos sobre essa revelação ou manifestação após a consideração daquilo que eram as provas. Permitam-me entrar para cada uma das provas que as descrevemos. Então, nós vamos trazer um simples esboço para ser usado no estudo de cada uma das provas. Porém, importa referir que primeiro o que a prova envolvia, segundo, como Abraão respondeu à prova, e terceiro, o resultado. Então, iremos aplicar este princípio à primeira das provas de que constituía a prova, isto é, em que implicava a ordem dada a Abraão em Gênesis 12, versículos 1. A ordenança dada a Abraão no capítulo 12, versículos 1, consistia em Abraão deixar a sua própria terra sem nenhuma esperança de voltar. Ora, é tão difícil que alguém abandone a sua própria terra, deixar para sempre os seus parentes e as relações de amizade construídas desde a infância até ao momento em que a pessoa é chamada, excepto se a esposa abandonar suas ambições e planos pessoais e saírem, como se diz, no escuro. Aí admite-se efetivamente que tal prática ocorra sem qualquer constrangimento. Alguém pode sair sem saber para onde vai. A prova que requeria bastante fé para alcançar a aprovação divina realmente significava absoluta confiança em Deus para a proteção e encontrar o companheirismo, e que Deus fosse seu guia e que Deus fosse seu meio de subsistência. Se nós nos debruçarmos pelos textos, nós podemos constatar que efetivamente Abraão, na primeira prova, ele conseguiu portar-se como tal. Então, vejamos como é que Abraão responde às provas. É óbvio que Abraão não pode ter respondido perfeitamente. No entanto, Abraão respondeu de uma maneira admirável. Deixou seu país natal, deixou os seus planos que havia construído desde a infância, deixou suas ambições pessoais
saiu sem direção definida. Deixou seus parentes mais chegados, embora tenha levado seu pai Terá e seu sobrinho Lote. Ouvido isto, importa compreender qual foi o resultado para Abraão por ter respondido fielmente, porque ouviu a voz de Deus em quase tudo. Este alcançou a terra de Canaã em paz. Foi maravilhosamente abençoado, tanto material quanto espiritualmente, e recebeu logo que foi possível o cumprimento da aliança. Quanto à parte em que falhou, naturalmente que ele sofreu as consequências. Podemos ver a sua retenção em Hará até a morte de Terá, seu pai. Pode-se julgar que o chamado veio a Abraão enquanto ele estava em Hará. Porém, o livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 7, versículos 1 a 4, nos dá a ideia de forma muito clara que Abraão recebeu o chamado quando ainda estava em Mesopotâmia, antes de habitar em Hará. Portanto, não há nenhum registro de qualquer aparição de Deus a Abraão em Hará, como não houve nenhuma quando mais tarde no Egito. Se não fosse por causa de Terá, Abraão teria ido diretamente para Canaã. Ló também constituiu uma pedra no sapato, não sei a natureza de sapato que se calçava nessa altura, mas o termo que se usa atualmente é de uma pedra no sapato, tomando em conta que o sapato é fechado e quando entra uma pedra, ela nos deixa constrangido, ela nos perturba até que a retiramos. Portanto, Ló certamente que constituiu a tal pedra no sapato segundo a gíria, não é? Podemos ver isso ao ler os capítulos 13, 14, 18 e 19 para aferirmos quantas complicações lhe trouxe a presença de Ló em sua vida. Mas Abraão também aprendeu nesta primeira prova que a fé e a obediência sempre resultavam em bênção, enquanto que o seu contrário, que é a incredulidade e a desobediência, resultavam em sofrimento. Então, à medida que Abraão ia peregrinando em direção à terra prometida, ou ia peregrinando para alcançar as bênçãos que Deus o havia prometido, mais do que a esperança, ele aprendeu que a fé era a melhor escolha, pois a fé e a obediência resultavam sempre em bênção. Me faz lembrar aquilo que nós estudamos na psicologia, que infelizmente nos últimos tempos não é bastante notório. As pessoas, as entidades patronais e todos os outros gostam mais de sancionar do que de premiar. Mas Deus aqui mostra que não só sanciona, como também premia. É por causa disso que Abraão aprendeu que a fé e a obediência resultam em bênção. Portanto, a bênção era algo de premiação por ter mantido na fé e na obediência. Bom, hoje vamos terminar por aqui, na esperança de voltarmos amanhã para darmos continuidade das provas. Hoje apenas debruçamos-nos a partir daquilo que foi a primeira prova após Abraão ter sido chamado por Deus no capítulo 12 do livro de Gênesis. Votos de continuação, de uma boa escuta e que Deus vos abençoe e permita que possamos ter vida por forma a darmos continuidade
de reflexão em torno daquilo que foi a vida de Abraão após o seu chamado. Que Deus da graça nos abençoe. Amém.